dando início a mais um programa Frente a Frente com Andréa Grezana. E hoje nós temos um convidado muito especial. Hoje nós temos aqui presente Alexandre Gadré, presidente da Rede Pampa, que é um grupo Rede Pampa de comunicação, que engloba TV, rádio, jornal e digitais. E tudo isso hoje nós vamos saber com você, Alexandre. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado, André. É uma alegria estar contigo, uma alegria estar com a tua audiência e uma alegria também poder falar um pouquinho da Rede Pampa de Comunicação, também um pouquinho da minha trajetória e tentar inspirar um pouquinho quem está do outro lado para que possa se sentir cada vez mais motivado a empreender, a se desenvolver, a crescer e especialmente a entender um pouquinho da comunicação gaúcha e talvez brasileira. Exatamente. E você hoje que está aqui junto conosco, assistindo de vários lugares do Brasil, fora do Brasil, nós estamos aqui com o nosso presidente de uma história incrível, que é uma emissora comunicadora que é do nosso estado do Rio Grande do Sul, que valoriza o trabalho da comunicação do nosso Rio Grande. É a Força Gaúcha. E nós hoje vamos contar, que é muito bacana, aqui a história de Alexandre Gadré, porque tudo tem uma caminhada. E a gente sabe o quanto é importante com que as pessoas se identifiquem. E vejam que hoje, nesse meio de comunicação, a gente sabe das redes sociais que tudo parece que surge do dia para a noite. E não é, né, Alexandre? É verdade. No nosso caso, a Rede Pampa tem 55 anos de atuação e continuamos, na nossa visão, cada vez mais atuais e mais jovens. E essa tem que ser a nossa busca, até porque quem não está nesse segmento, e até muitas vezes na área empresarial de maneira geral, quem não está atualizado, o próprio mercado acaba ejetando essas pessoas e empresas que não estão preparadas para o momento em que nós vivemos. E realmente mudanças são muitas. E acho que a gente vai falar até bastante sobre isso, né? Muito, vamos muito. Mas primeiramente vamos começar o programa conhecendo mais de Alexandre Gadré, porque nós vamos ter hoje uma experiência incrível, que é conhecer a história e também tudo que vem pela frente, porque tem muita novidade também do grupo. Então, Alexandre, conta pra gente aonde tu nasceu, aonde tu estudou, como é que foi a tua caminhada para chegar hoje na presidência de um grande grupo. Muito obrigado, André. Meu nome é Alexandre Gadré, como já bem dito, eu tenho 48 anos. Eu comecei a minha trajetória estudantil estudando no Colégio Farroupilha, aqui em Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre, sou de Porto Alegre. Por pouco eu não sou natural de Viamão, mas essa é uma história. Meus pais estavam no sítio quando o trabalho de parto da minha mãe começou e quase não deu tempo de chegar em Porto Alegre, então sou cidadão porto-alegrense por um detalhe. E a partir daí, toda a minha juventude foi aqui em Porto Alegre. Obviamente conheci muitos lugares do Brasil e depois do mundo, mas a minha formação está toda aqui no Rio Grande do Sul. E no Colégio Farroupilha eu comecei a ter um pouco daquela formação de interesses e eu fui indo para um caminho mais de gostar da área técnica, gostava muito de eletrônica. E como a Rede Pampa de Comunicação é uma empresa familiar, fundador é meu pai, Otávio Gadré, que começou ela há 55 anos atrás, eu tenho 48, então bem antes de eu nascer, e no final das contas, esse meu interesse por questões técnicas foi muito estimulado pelos meus pais, justamente porque entenderam que era algo muito oportuno para que eu até pegasse ainda mais gosto pelas questões que a própria Rede Pampa iria me apresentar num futuro muito breve. E eu acabei dando ensino médio, indo muito para o lado das exatas, e fiz daí a escolha por fazer minha formação acadêmica em engenharia elétrica. Então eu fiz meu vestibular, daí passei em engenharia elétrica na URGS, passei em engenharia mecatrônica na PUC, comecei as duas, daí eu entendi que não tinha necessidade de fazer duas faculdades tão similares e sem uma justificativa real, e acabei focando na engenharia elétrica e com muito orgulho segui os estudos. Não foi fácil, engenharia já não é fácil para entrar, mas é muito mais difícil para sair, mas com muito esforço, com tempo, com apoio de família, de amigos, da esposa e de toda a nossa comunidade que nos rodeia, acaba estimulando para que a gente conclua essas etapas importantes da vida. E ali daí fiz minha formação completa em engenharia elétrica, que muito foi útil até na própria Rede Pampa. E também, acho que um ponto importante nesse período, eu também tive a formação militar obrigatória, então eu sou hoje
segundo tenente da reserva, formado pelo CPUR de Porto Alegre, na área de engenharia. Então tenho um carinho especial pelo Exército Brasileiro e acho até que os ensinamentos que lá tive me ajudaram muito nessa caminhada, até mesmo para conseguir alçar a presidência da Rede Pampa. Não que tenha sido uma disputa, não tenha sido algo buscado de uma forma competitiva, mas acho que naturalmente aquilo que a gente aprende, por exemplo, como hierarquia, respeito à hierarquia, como disciplina, como organização, como olhar as coisas de uma forma mais sistêmica, isso ajudou bastante para que na vida profissional eu tivesse talvez algumas oportunidades diferentes. E após concluir o ensino acadêmico da engenharia elétrica, eu já estava trabalhando, eu comecei a trabalhar na Rede Pampa ali por 14, 15 anos de idade. Que bacana, isso é importante salientar, porque hoje a gente vive numa sociedade que penitencia o pai que incentiva o filho a trabalhar desde cedo. Eu acho até um absurdo, né? É um absurdo, porque é tu trazer o jovem à educação, ao trabalho, que faz com que ele se inspire, que ele queira realmente desempenhar. Senão tu cria um afastamento dele com algo que é mérito, né? Uma coisa é impor, não precisa trabalhar. Outra coisa é poder trabalhar. Porque se não se pode permitir o trabalho, a não ser modalidades muito especiais, mas se não se estimula o trabalho como forma de sustento das pessoas, que maneira outra nós vamos ter uma sociedade desenvolvida, com pessoas autônomas e com renda própria e preparadas para o mercado de trabalho. E com coragem. É verdade, com ousadia, com coragem, com experiência. Então eu fico muito feliz de poder ter desde esses 14 anos, talvez eu estivesse mais atrapalhando do que ajudando no início, mas eu acho que até isso é aprendizado. Com certeza. E eu comecei muito na Rede Pampa, gostava muito de tecnologia, a engenharia já mostrou isso, e a área de tecnologia da informação, a área de computação, ela era muito nova. Então, essa aptidão que eu tinha com informática, com a tecnologia, me permitiu introduzir na nossa empresa coisas que nós não tínhamos, por exemplo, computação gráfica. Hoje, o que nós fazemos na palma da mão num celular, isso há 30 anos era um negócio revolucionário. Não existiam nem equipamentos, nem softwares para isso. Então, era uma época de ouro, até diria, desse tipo de inovação. E eu fui muito importante daí na introdução desses novos métodos de produção audiovisual. Trabalhei muito com edição de vídeo, com produções comerciais, com produções de programas, também a parte de animações, vinhetas, a estética visual dos nossos veículos de comunicação. Também trabalhei muito na parte técnica também das rádios, para que a gente pudesse aprimorar sistemas. Então, muitos avanços que a Rede Pampa teve ao longo da sua trajetória na área tecnológica, eu fico orgulhoso de dizer que participei, ou muitas vezes até fui decisivo, como por exemplo, os sistemas de automação que nós temos para as emissoras de rádio hoje foram todos desenvolvidos por mim há talvez 20, 25 anos. Que bacana! Então são coisas assim que hoje são até commodities, mas tudo isso para aquela época eram avanços tecnológicos que não era fácil de se conseguir. Com certeza. E isso nos deu uma autonomia, nos deu uma forma de conduzir os nossos negócios de uma forma eficiente e também com total controle. Então ali começou a minha trajetória dentro da Rede Pampa de Comunicação. Eu não sei se também não estou avançando para já dentro da parte da Rede Pampa, mas eu entendo que esses aprendizados todos, tanto de engenharia, quanto da vida militar, quanto da convivência desde cedo dentro da Rede Pampa, permitiram que eu fosse abraçando essas missões, abraçando cada responsabilidade com muito cuidado e muita dedicação, e a partir de um certo momento, a área comercial acabou sendo muito necessária, uma atuação dentro da família. Eu passei a desenvolver um trabalho dentro da área comercial para que pudesse entender uma área tão importante de qualquer empresa, que é onde entra recursos para que se possa desenvolver qualquer atividade. E ali, a partir daí do ano de 2017, depois de uma trajetória longa das mais diversas áreas da empresa, eu fui convidado pelo meu pai, pelos meus irmãos, a ser o presidente da Rede Pampa de Comunicação, uma missão que eu abracei com muito orgulho e com muito empenho até hoje, e tenho certeza de que
essas construções ao longo da jornada é que talvez tenham feito o diferencial para que eu pudesse alçar nessa posição, e hoje eu tento corresponder da melhor forma possível, e acho que como a nossa empresa tem crescido de forma constante, eu espero que essa contribuição realmente tenha sido a base para que esse crescimento tenha acontecido. E hoje temos, não só com os meus irmãos, e mais com o corpo, meus irmãos Cristina, Rafael, Fernanda, que não atua na empresa, mas também nos dá apoio, mas também com um corpo de diretores, profissionais, com uma equipe muito qualificada, a gente pode fazer um trabalho que ele verdadeiramente está conectado com aquilo que o nosso povo gaúcho quer, seja em questões de conteúdo, seja na forma de acessá-los. E hoje a Rede Pampa conta com 17 emissoras de rádio, 4 geradoras de TV aberta, 106 retransmissoras, o Jornal Sul e uma atuação digital enorme. Só em perfis de redes sociais que nós administramos, não só os dos veículos que nós temos o controle, mas também produtos dentro dos veículos e até produtos específicos. Nós temos mais de 100 redes sociais que são todos também os dias abastecidas, gerenciadas e monetizadas através do nosso trabalho. Então é um grupo que hoje atinge só nas emissoras de rádio nós atingimos 80% do público de rádio que ouve, que acompanha o meio rádio. Em televisão temos programas de altíssimo sucesso, como o Atualidades Pampa, o Pampa São Debates. Referências, né, Alexandre? É verdade, nos esforçamos para que assim seja. São referências e a gente sabe que é a paixão do gaúcho. Verdade. É o orgulho que nós temos assim, de programas que são destaque no Brasil todo e fora do Brasil. Que é uma referência, pessoal que assiste e vai passando de geração, né? Tem muitos telespectadores que já acompanham há anos. Exato. E esta também é uma grande diferenciação que nós temos. Somos o único grupo com rádio, TV e jornal que é 100% gaúcho. Porque temos grupos de São Paulo que atuam aqui no Rio Grande do Sul e são muito competentes e têm uma boa atuação. Temos um grupo que originalmente nasceu no Rio Grande do Sul, mas ele não é mais integralmente gaúcho. Tem ainda acionistas gaúchos, mas não estão participando do negócio. Então nós entendemos que nós somos o único grupo que está aqui respirando comunicação, vivendo exclusivamente da comunicação, porque nós não temos carnê do baú, nós não temos uma igreja, nós não temos outros negócios, nós vivemos de comunicação. E talvez por isso a gente tenha tido cada vez mais um ganho de admiração da população e até mesmo de audiência, porque justamente as pessoas se identificam com uma empresa que está nos eventos aqui do Rio Grande, uma empresa que está nas causas que o Rio Grande do Sul precisa, e a gente respira isso todos os dias. Então acho que talvez aí esteja um pouco do porquê da nossa diferenciação com relação aos outros grupos. E com certeza, e seguirá cada vez mais, porque é isso que nós precisamos estimular, para que a gente entenda que a comunicação depende do nosso telespectador, da audiência. Então, a gente precisa valorizar aquilo que é da gente e aquilo que realmente, como o Alexandre está falando, precisa do apoio, não tem outros meios para ajudar a gerar fôlego financeiro. Mas, Alexandre, eu quero voltar um pouquinho para a gente seguir um pouquinho na história do Alexandre Gadri. Claro. Então, tu te formaste, em que momento, Alexandre, toma parte, ficou sempre morando em Porto Alegre, se apaixonou, casou, tem filhos? Conta um pouquinho dessa etapa aqui para o telespectador. Eu conheci minha esposa em 2000, e eu estou, então, agora em 2026, nós completamos 26 anos juntos. Que lindo! E até, eu estava no final da conclusão da minha faculdade, então, assim, uma história muito bonita. E consegui, até ao longo dessa jornada juntos, aí, fazer uma série de conquistas. Hoje, nós não tem filhos, optamos por não ter filhos, até por uma questão, talvez até quem para pensar muito, às vezes, pensa tanto, que acaba não tomando uma decisão que ela é mais emocional e, obviamente, maravilhosa de ter filhos, mas optamos por não ter, e hoje estamos felizes com essa opção pela liberdade, pela independência que isso nos dá, né? E a tranquilidade de poder, a qualquer momento, ajustar o rumo. Só não temos, obviamente, o outro lado, né? A parte boa de receber o carinho, o amor, essa troca paterna-materna, que a gente tenta extravasar com os sobrinhos, com os afilhados, que eu acho que também tem um valor muito grande. E gostamos muito também de poder viajar, de poder conhecer outros lugares.
Eu gosto muito também de poder integrar até a questão de aperfeiçoamento de trabalho com viagens, né? Então, por exemplo, agora em abril nós teremos a Feira Internacional de Comunicações, que é a NAB, em Las Vegas, e sempre que posso eu tento participar, e lá a gente traz não só novidades de equipamentos, de tecnologia, mas também de tendências de mercado, até porque o nosso mercado ele é bastante dinâmico, né? Hoje, TV e rádio, até mesmo jornal, TV e rádio especialmente por serem mídias eletrônicas, elas não competem mais com TV e rádio. A gente compete comercialmente, até mesmo na atenção, com redes sociais, com o nosso telespectador no ambiente digital. E essencialmente o conceito que nós temos é que, acima de tudo, nós não somos TV ou rádio ou jornal, nós somos geradores de conteúdo, assim como a Andrea. Se é através do streaming, se é pela plataforma aberta, se é pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok ou pelo Twitter, por onde for, nós só temos que atender, na nossa visão, uma necessidade de conteúdo, uma necessidade de conhecimento ou até de entretenimento do telespectador, do nosso cliente do outro lado da linha, que é justamente a pessoa que vai optar ou não por assistir esse conteúdo ou não. Então, sendo essa a nossa premissa básica, para nós não interessa se é pelo ar, se é pelo Facebook, o Instagram, qual a plataforma. Está sendo consumido. Só entendemos aqui, precisamos ser únicos na criação de conteúdos relevantes para o público que a gente pretende atingir, que essencialmente é o povo gaúcho. Muito bem. Então, agora a gente sabendo um pouquinho mais, Alexandre, e a esposa é do meio da comunicação? Não, a esposa é arquiteta. Então a esposa é arquiteta, minha esposa Elisa é arquiteta e é uma competentíssima arquiteta que nos orgulha muito também, a minha família como um todo, pelas belíssimas obras que realiza. Então é um destaque. Ela não atua na Rede Pampa e até nós, não que isso seja uma imposição, mas nós buscamos tentar deixar separada a questão profissional da questão familiar, até para que tenha total independência, poder palpitar e opinar, mesmo havendo muitas contribuições, né, dos cunhados e também da minha própria esposa em muitos momentos importantes, mas não uma rotina de dia a dia, até para que se tenha uma independência, até para poder dar uma opinião genuína. E para poderem ter trocas, né, de experiências, sem estar sempre o tempo inteiro vinculados à mesma origem, né, de informação. E Alexandre, então, e o pai segue sendo o pilar desta família? Segue sendo o patriarca? Sim, meu pai é Otávio Gadré, o fundador da Rede Pampa, continua atuando como presidente do Conselho de Administração da Rede Pampa, numa atuação que é importantíssima e ela é permanente, ela só não é com aquela necessidade da interação do dia a dia que a atuação executiva impõe. Então, tanto como representação, como com a atuação comercial, isso demanda muita dedicação e um compromisso. E como presidente do Conselho, a visão que ele nos oferece é trazer a experiência de quem criou todas essas empresas e também acompanhar se as estratégias que nós estamos desenvolvendo lá na ponta, no dia a dia, são as mais adequadas dentro do seu ponto de vista. Mas considerando que essa construção efetivamente foi, na sua grande parte, fruto exclusivamente desta visão dele, nós precisamos, no mínimo, ouvir com muita atenção, até porque precisamos ter humildade de saber que não é o acaso que uma empresa desse tamanho, que a gente julga que é uma grande potência da comunicação do sul do Brasil, e uma das maiores até do Brasil, não brota de um dia para a noite, né? Então, a gente respeita muito esse conhecimento e tentamos aperfeiçoar na medida do possível e adequar a estratégia para o momento que a gente vive. Perfeito. Então, vocês já viram o quanto é importante a gente estar aqui escutando, né, do Alexandre, essa questão do posicionamento de um patriarca, como a referência de um pai, de um homem dentro de uma família, é muito importante. A gente vive hoje em meios onde se cria polaridades. Poderia ser uma mãe também, né? Não, mas agora eu ia até comentar que se criam polaridades, e eu digo, hoje eu estou falando do pai porque ele é a referência, né, do patriarcado, mas a matriarca também sempre foi e é referência também. Verdade. Então, com certeza, a mãe deve ter sido muito importante também na presença. Importante. Mas da mesma maneira, a minha mãe, ela é formada inicialmente em farmácia e depois em direito, foi tabeliã, mas ela também não atuava e não atua na empresa
Então ela também pôde dar sempre opiniões muito genuínas, muitas críticas e poder contribuir de uma forma não imersa envolvida direta, e sim como uma telespectadora que buscava também o desejo, o anseio por um conteúdo diferente. Exatamente. Então, excelente. Assim a gente conseguiu fazer uma boa dinâmica familiar, até para que fosse um ambiente saudável, até mesmo considerando que uma das minhas, eu tenho 2 irmãs, uma delas optou por não estar na empresa, e não tem problema nenhum, é só uma questão de opção. De escolhas, é identidade, como tu disse, tu desde jovem se identificou e aquela paixão foi crescendo, foi te dando oportunidades e liberdade para que tu pudesse desenvolver essa paixão. Porque a gente sempre diz, a gente estava falando no início, um jovem ele precisa ser estimulado ao trabalho. E se estimulando quando tu te encontra com a paixão, ela não é, ele é paixão, é prazer, então a gente trabalha com prazer, é diferente. Então às vezes as pessoas não entendem o porquê que dá certo. Dá certo porque tu ama o que tu faz. Verdade. E tu ama desde a origem. Então os teus pais foram inteligentes, que te abriram as portas para isso. Então, e com certeza quando tu assumiu, foi escolha deles, do pai, dos irmãos, porque perceberam a responsabilidade que tu tinha, o carinho que tu tinha por toda aquela construção da empresa. Então, nada é por acaso, gente. Tudo tem processo, tem caminhada, e a gente está escutando aqui com o nosso querido presidente Alexandre Gadré. E uma coisa importante para realçar nessa transição, eu também me sinto muito privilegiado de poder ter recebido essa transição do meu pai, que era o presidente até então, de uma forma gradual, porque muitas vezes, talvez o fundador do empreendimento, seja homem, seja mulher, ele daqui a pouco ele não quer largar o osso, não quer entregar essa responsabilidade, e certamente eu não estava 100% preparado, ainda não estou 100% preparado, mas com certeza sempre buscando aprimoramento. Mas se isso não acontece com o fundador junto, vamos supor que se espere um eventual problema de família ou de saúde para fazer a transição. Aí, normalmente, é a receita da catástrofe. E daí a pessoa efetivamente não está preparada e não tem a capacidade de receber esses ensinamentos e conhecimentos de uma forma gradual. Porque não é de um dia para o outro que alguém vai aprender a ser o líder de uma organização de qualquer tipo ou tamanho, sem ter tido essas oportunidades e experiências de imersão no dia a dia. Muito bem colocado, Alexandre, porque é isso que eu acho que muitas famílias, às vezes, pecaram nessas transições de empresas dentro do nosso próprio estado, e a gente sabe que os netos foram as gerações que foi se perdendo grandes patrimônios, porque eles não conseguiram trazer essa conexão, como se eles não precisassem estar presentes para poder fazer essa sucessão. Então, às vezes até na própria segunda geração, né? Muitas vezes não passa da segunda geração. Bom, não saia da telinha, nós vamos para um breve comercial e nós vamos continuar, porque depois, no segundo bloco, eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque também tem o nosso final, encerramento, com perguntas e respostas. Aquela fechada que a gente gosta de saber no impulso o que Alexandre Gadré gosta. Mas é isso aí, não sai da telinha, nós já voltamos. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. A Renave Fácil é uma empresa de tecnologia que tem orgulho de sua história e pioneirismo no setor automotivo. Fomos a primeira integradora do Brasil a realizar com sucesso uma operação no sistema Renave. Em novembro de 2019, com a concessionária GM DM Auto de Chapecó, Santa Catarina, um marco nacional que ajudou a transformar a forma como veículos são registrados no país. Participamos ativamente do projeto piloto do Registro Nacional de Veículos em Estoque, desenvolvendo uma plataforma robusta de integração que conecta concessionárias, revendas, ITS, implementadores, transformadores, encarroçadores e montadoras ao Renave, promovendo uma comunicação segura e direta com os sistemas da
Senatran, Detrans, Cefaz e Receita Federal. Com a chegada da terceira fase do Renave, o 0KM, voltada às vendas diretas de montadoras e fabricantes, a Renave Fácil segue na vanguarda. Nossa solução está 100% pronta para essa nova etapa. Auxiliamos na adesão junto ao SERPRO, cuidamos da implantação da ferramenta e garantimos um sistema completo, intuitivo e atualizado, com todas as exigências legais e operacionais. Seja qual for o seu porte ou perfil de operação, a Renave Fácil está pronta para lhe atender. Junte-se a quem começou tudo isso. Venha com a gente. Aqui, tecnologia, compromisso e inovação andam lado a lado com o seu negócio. Sempre um passo à frente, somos hoje a única integradora que oferece tanto uma solução web quanto um aplicativo desktop, proporcionando flexibilidade total para o seu negócio. Seja você uma montadora, concessionária, ITE ou revenda de veículos 0 km. Além disso, a Renave Fácil já está integrada aos principais sistemas de gestão do mercado, como DMS e ERPs utilizados por concessionárias e revendas, garantindo um processo fluido, automatizado e sem retrabalho. Mega divertido, mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar, eu mega adoro pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. E retornando dos comerciais, nós estamos aqui com o nosso presidente da Rede Pampa de Comunicação, Alexandre Gadré, e continuando para contar também novidades, porque a Rede Pampa está sempre com novidade e está sempre, como ele estava falando, se atualizando e inovando. Conta pra gente, Alexandre, o que vem por aí, porque a gente ouviu falar que tem nova sede vindo por aí. Verdade, nós temos a grande novidade do momento é justamente a mudança da nossa sede, que é não só um novo momento físico, né, uma nova estrutura, mas também um novo momento com relação aos nossos produtos, né, essas 17 emissoras de rádio, as 4 geradoras de TV, Jornal Sul e as nossas atuações no meio digital, elas vão ter uma grande renovação graças a essa nova estrutura que nós estamos criando, que é a nova sede será agora na Avenida Ipiranga, número 1500, na esquina com a Avenida João Pessoa, aqui em Porto Alegre, um lugar de altíssima visibilidade. Nós já estávamos muito bem instalados na nossa sede atual, há mais de 45 anos, na Rua Orfanatrófio, no bairro Alto Teresópolis, mas num lugar que é distante da circulação natural das pessoas. Então, bem instalados, de uma forma talvez um pouco apertada, mas num lugar que só as pessoas que lá iam acabavam nos conhecendo ou percebendo. E nesse novo endereço nós teremos não só uma estrutura muito mais moderna e atualizada, como também uma visibilidade natural enorme, que é da Avenida Ipiranga com João Pessoa aqui em Porto Alegre. E também com uma modernidade nas suas instalações sensacional, uma imponência visual, que vai fazer com que aqueles que já nos conhecem fortaleça a nossa percepção de marca, a percepção da nossa marca com relação a essas pessoas, e para quem não nos conhece, se sinta convidado a conhecer alguns dos nossos produtos.
Quero só te corrigir uma coisa. Diga. Acho impossível alguém não conhecer a Rede Pampa de Comunicação, mas tudo bem. É a humildade do nosso querido presidente. Tu estás imersa no nosso contexto, então tu é suspeita. Não. Mas a gente sabe que hoje o desafio, inclusive, ele é um espaço de atenção na mente das pessoas. Isso não só quem trabalha com comunicação, mas até com quem vende um produto, né? Quem vende esta xícara, ela precisa ocupar um espaço na dinâmica louca que a gente tem hoje das pessoas, que nós temos trilhões de informações e marcas todas ao alcance das nossas mãos a qualquer momento. Então essa é a grande disputa. E por isso mesmo a gente tem que ir com humildade, porque a gente sabe que ninguém vai conseguir impor um hábito numa pessoa que não seja genuíno, né? Então, por isso que a gente tem veículos com uma clareza muito latente aí de qual é a proposta de atuação. Por exemplo, a Rádio Grenal, ela é a única emissora que trata exclusivamente de futebol, 24 horas por dia, ao vivo, do mundo. Legal. Então, nós temos uma emissora de futebol, a única que fala também de dupla Grenal. Então, se nós temos um gaúcho, seja em Porto Alegre, seja em Passo Fundo, seja em Uruguaiana, seja em Brasília, seja em Londres ou no Japão, a pessoa que quer saber algum conteúdo de dupla Grenal, ele sabe que vai ter um veículo permanentemente trazendo esses conteúdos. E quando nós falamos em Rádio Grenal, ela não está restrita ao meio rádio. Até porque esses ouvintes que estão fora nos ouvem por streaming, mas a gente tem também transmissões com vídeo pelo YouTube, nós temos conteúdo escrito no site, no portal, redes sociais muito bem povoadas e muito bem abastecidas. Então, todos os nossos veículos de comunicação, eles buscam ser multiplataforma, por isso dá mais trabalho, né? Também é um compromisso muito maior, mas a gente sabe que, tendo uma proposta clara, como essa de falar de futebol, de dupla Grenal, ou de assuntos que são importantes para a dupla Grenal, porque a gente até pode falar de outro time, né? Mas sempre porque tem alguma justificativa, tendo em vista algum jogo futuro que o Grêmio ou o Inter vão ter com aquela... Que vai ter envolvimento. Com aquela equipe, exatamente. Então, emissoras como a Rádio Liberdade, que tem a tradição gaúcha como seu DNA, ou outras propostas que nós temos, todas são escolhidas a dedo para que as pessoas que buscam algum tipo de informação ou de entretenimento tenham uma clareza naquilo que vão receber quando sintonizam, quando acessam, quando recebem esse conteúdo que nós nos propusemos a fazer. Então, acho que por aí nós temos um grande desafio, que é de nos mantermos sempre atualizados. Então, por isso que nós nos libertamos do meio que a gente nasceu, única e exclusivamente, apesar de ser ainda muito significativo, muito importante, mas acima de tudo a gente sabe que precisamos estar onde o nosso leitor, telespectador, ouvinte está. Então, se ele está no celular, é pelo celular, se ele está em casa na TV, é pela TV, se ele está no aplicativo, é pelo aplicativo da própria Smart TV. Então, nós temos que estar da forma mais transparente possível na vida das pessoas, porque se nós não tivermos relevância, certamente não teremos a receita publicitária para manter a empresa em pé e, obviamente, toda a estrutura não se sustenta. Então, opiniões fortes, que sejam responsáveis, colunistas, comunicadores que são também muito bem informados e também muito habilidosos na forma de externar esses conteúdos. Então, por exemplo, o Jornal O Sul, que é o nosso veículo originalmente impresso, que desde 2015 não tem edição impressa, mas hoje ele tem ainda 150 milhões de acessos mensais nas suas redes sociais, então é algo muito significativo. E daí, mas o jornal não existe, o jornal, ele está onde as pessoas estão. Exato. Então, se é pela rede social, se é pelo portal do Jornal O Sul, o portal está sempre muito bem abastecido. Se é pela edição com cara de jornal, que é o jornal digital, também gratuitamente acessível para qualquer pessoa. Convido você agora mesmo aí, digite aí jornalsul.com.br ou sul.com.br, baixe na sua loja de aplicativos. Você tem todos os dias 100 páginas de conteúdo de informação muito bem selecionados, de tudo que acontece não só no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Sul, para que a gente consiga, em um momento muito bem definido, porque o problema hoje é que a gente tem tanta informação, que é difícil tu dizer assim, não, agora eu estou bem informado. E o jornal, no seu formato original,
ele lhe dá uma opção de organização. De organização. Se tu terminar de ler o Jornal Sul da sua manhã, tu tá pronto para começar o dia sabendo qual é o candidato que entrou, que não entrou, qual é a medida política que é importante para o Rio Grande do Sul, qual é a medida econômica, como é que estão as cotações, qual é a parte de entretenimento também que te toca, que shows, que atividades estão acontecendo na tua cidade, no teu estado. Então, assim, é uma maneira muito boa e que permite que nosso leitor esteja sempre bem informado e mostrando que, independente de ser no papel ou digital, o veículo continua muito relevante. Mas eu quero repetir agora, Alexandre, porque eu te juro, eu sou fã, acompanho, estou sempre junto, não sabia que o Jornal Sul tem o seu aplicativo próprio. Sim, tem seu aplicativo. Para qualquer um dos 2 tipos de celular, sim. iOS, Android, só botar o Sul. O Sul, Jornal O Sul, vai achar lá. Baixa gratuitamente. Gratuitamente, e ele recebe todos os jornais diariamente, semanal, como é que funciona? Todos os dias terá acesso não só à edição do jornal diária para ser lido como um jornal físico, ou também no seu portal 24 horas por dia atualizado, até com as informações que elas vão acontecendo ao longo do dia. O jornal, ele inicialmente no papel, ele perdeu um pouco o sentido. Por quê? Porque as notícias que a gente lê no jornal fechado fisicamente, elas podem estar um pouco desatualizadas, sim. Só que hoje os jornais, eles têm muito mais foco na opinião e na análise do que em trazer a notícia. Ninguém lê o jornal de hoje para saber que a guerra do Irã está acontecendo, mas a gente quer saber dos desdobramentos. Se o petróleo efetivamente já continua com as cotações, como é que está no Rio Grande do Sul, se isso vai impactar não só na gasolina e também no diesel. Então, essas opiniões e pontos de vista são feitos além da notícia essencial, mas elas trazem muita riqueza de conteúdo e também opiniões, né? Então, o nosso governador do estado, Eduardo Leite, não foi escolhido como candidato a presidente pelo PSDB, pelo Kassab, pelo PSD. Então, no final das contas, qual é o desdobramento, que rumo ele vai tomar, o que os nossos colunistas acham que vai acontecer, tanto na disputa presidencial quanto na disputa aqui no nosso contexto estadual. Então essas informações elas são valiosíssimas e estão todos os dias gratuitamente disponíveis para qualquer um. E muito importante, busquem a informação de quem tem propriedade e tem origem, que tem fonte. Por isso que eu digo, hoje nós estamos em meio, Adri, a digamos, um acúmulo massivo de informação. E tu acaba não tendo que informação eu devo acatar ou assimilar. Então, a melhor coisa que tem é assimilar realmente onde tem fonte, onde tem realmente veracidade. Um jornal, como o Alexandre disse, que perdura, não só virtualmente, no mesmo jeito que tu estava acostumado a folhear, vai folhear também no celular, pode olhar dinamicamente no site, mas buscar a informação correta, porque hoje nós estamos num meio que tu escuta pessoas falando asneiras, isso que é chocante, por não fazer leitura. A internet ela é maravilhosa e nos dá infinitas opções, permite que mais pessoas gerem conteúdo, só que este é o problema. Como ela não tem restrição alguma, qualquer um pode gerar qualquer conteúdo. Exato. Boas pessoas vão gerar bons conteúdos e pessoas mal intencionadas ou mal preparadas vão gerar mau conteúdo. Então, realmente, o desafio de quem busca estar bem informado é escolher em quem vai se apoiar para poder receber essas informações. E na Rede Pampa de Comunicação, justamente por toda essa trajetória e pelo compromisso com o Rio Grande do Sul, porque nós somos há 55 anos um grupo que atua exclusivamente no Rio Grande do Sul e buscamos fazer isso por muito e muito mais tempo. Então, a Rede Pampa jamais vai querer ou vai transmitir algo, levar algo que não seja o que está realmente acontecendo e com compromisso com o nosso Estado. Nós vamos fazer algo, eu vou dizer uma informação com tal ponto de vista para que eu ganhe e daqui a pouco o Estado ou a população perca. Ou eu vou estimular que se pensem de tal forma, porque isso pode ser bom para nós, mas se não for bom para o Estado, não é bom para nós. Então nós jamais faremos uma transformação do ponto de vista se isso vai prejudicar a população gaúcha brasileira
e certamente vai prejudicar a nossa operação. Então, esse compromisso que nós temos com o gaúcho, com o brasileiro e especialmente com a comunicação responsável é que dá essa tranquilidade para quem está do outro lado, de saber que é uma informação conferida, checada e que pode até muitas vezes não ser uma boa informação para quem recebe, mas ela é uma informação real e que com certeza precisa ser conhecida. Porque esse é outro problema que as redes sociais impõem, né, Andréa? A rede social, ela busca impactar, ela busca te manter o maior tempo possível conectado e dando like ou não dando like e na plataforma. Como é que ela faz isso? Ela sabe quais são os seus interesses e reabastece de interesses. Então, se eu sou falando daí da política, né? Se eu sou simpático a uma política de esquerda, eu vou começar a receber conteúdos que são só de esquerda e eu vou pensar que todo mundo pensa como eu. Ou se eu sou de direita, a mesma coisa. Eu vou cada vez mais estimular pensamentos que são iguais àqueles que eu normalmente simpatizo. E isso dá uma visão de mundo bastante obtusa. Porque por mais que a gente não goste de conhecer ou não goste do outro formato de pensar, seja na política ou seja em qualquer área da vida, é importante que a gente conheça a opinião dos outros, até para poder fazer o julgamento, ou até para mudar de opinião, eventualmente. Então, por isso que veículos de comunicação como a própria GTV ou como outras emissoras de TV, mas especialmente a Rede Pampa e os nossos veículos de comunicação são importantes porque eles dão uma visão ampla, buscando dar um equilíbrio para os pesos de cada assunto de uma forma adequada para que a pessoa consiga perceber que existem pensamentos diferentes, mesmo que muitas vezes não sejam aqueles que a gente ama. Então, às vezes a gente recebe algumas críticas até, vocês botaram aquele comunicador que é um radical de tal lado ou de tal lado. Só que se nós não tivermos essa diferença de opinião, é como nós falarmos para nós mesmos. Né? Eu vou falar só com as pessoas que pensam igual a mim e no final das contas a minha opinião jamais vai poder evoluir, tendo em vista que não existe discordância, não existe um argumento diferente, não tem pontos de vista novos. Então, esse é um pilar muito importante que acho que por isso o nosso querido amigo que está do outro lado nos acompanhando precisa escolher muito bem que meios de comunicação usa para se informar. Por isso que eu sou cada vez mais fã de Alexandre Gadret. Coisa boa. Porque tu falaste um ponto essencial. Nós precisamos, para aperfeiçoar a nossa opinião, conhecer a opinião adversária, conhecer o porquê. Porque às vezes é um detalhe, é um ajuste, e os dois pensam, às vezes, têm os mesmos propósitos. Então nós estamos vivendo exatamente isso, uma manipulação de divisão. E a divisão, ela gera conflitos e talvez não sejam tão positivos para uma sociedade, que a gente acaba sem enxergar a visão do outro, a necessidade do outro, buscando só o seu próprio lado. Então, que aula que tu nos deste hoje, o quanto é importante, e sabendo que é isso, a gente não pode só apontar, que nem a gente sabe que, infelizmente, nessa questão política, a gente está sempre apontando, saindo, óbvio, da questão dos erros, das coisas que a gente está vendo. Sim. A gente está falando mais como uma questão de diálogo, de uma questão de vida, de posicionamentos, que a gente precisa encontrar um meio para um convívio saudável social, e não sempre dizer que nós somos ditadores de verdades. A verdade, ela tem que ser acompanhada dentro da origem da história. Nós precisamos buscar, né, as verdades conforme o que vem evoluindo a própria geração humana. Então, muita gente busca migrar opiniões sem ter tido uma origem de entender o porquê das coisas. Por que a gente preserva a questão de polêmica, né, como o aborto, justamente por quê? Porque se a gente não proteger, a gente vai trazer uma sociedade sem sobrevivência. Então tem questões que a gente precisa entender que tudo tem uma origem. Mas não vou entrar nessa vez, porque hoje nós queremos, num outro bate-papo, a gente vai conversar mais com o Alexandre Gadret. É uma experiência, uma bagagem importante, necessária, para que a gente faça com que o telespectador entenda que nós estamos aqui exatamente para motivar a coisas positivas, a pensamentos positivos, a aumentar trocas, né, e diálogo, que é esse o sentido da vida, né? Verdade. Mas
Continuando mais um pouquinho, nós então temos aqui muitas novidades com a nova sede. Tem perspectiva dessa nova sede? Sim, sim. Nós agora em abril estamos começando a nossa mudança e pretendemos até o fim de junho estarmos com ela toda completa. E a grande vantagem na nossa visão da estrutura física, além dessa visibilidade natural que eu já comentei, e também da facilidade de acesso, que é tão bom que o nosso telespectador, ouvinte, leitor possa nos ver, mas também os nossos convidados, né? Então os entrevistados possam ter fácil acesso. Mas estruturas novas, modernas, são muito necessárias, porque nós, hoje, como bem dito há algum tempo atrás, nós fazemos, o rádio não é mais apenas áudio, o rádio é vídeo, o rádio é texto, o rádio, as nossas emissoras, pelo menos, se propõem a ser 100% multimídia. E para isso nós precisamos ter estruturas de acordo. E todos os nossos estúdios, por exemplo, de rádio, eles foram feitos há 45 anos pensando em rádio, ou seja, não tinha uma questão de iluminação preparada para vídeo, não tinha profundidade, não tinha uma cenografia. E todas as emissoras agora elas estão prontas para uma produção muito mais caprichada do ponto de vista visual, do ponto de vista de acolhimento para poder receber, do ponto de vista técnico para poder ter uma equipe de produção que possa interagir de uma forma mais efetiva, uma estrutura também muito maior. Então muitas emissoras têm mais de um estúdio, a Rádio Granal tem 3 estúdios, para ter uma noção, um maior, outro um pouco menor, outros focados somente no digital. Teremos estúdios apenas para podcasts, teremos áreas de convivência, teremos uma grande mudança na circulação e na forma de nós podermos receber as pessoas. Até pretendemos poder fazer um tour para receber qualquer pessoa que queira conhecer a Rede Pampa. Ela simplesmente vai num dia, num horário, e terá uma condição de conhecer os seus artistas prediletos, conhecer a Magda Beatriz, o Gustavo Vitorino, o Sérgio Ambiase, o Paulo Sérgio Pinto. Que fantástico! Então será algo bastante diferente do que a gente tem visto na comunicação, porque hoje isso está restrito a, entre aspas, privilegiados que podem ter um acesso especial, e nós vamos fazer com que isso seja algo natural. Então eu sou só um telespectador que eu quero conhecer de perto essa empresa, haverá essa oportunidade. Claro que isso não vai nascer imediatamente, mas assim que todas as nossas instalações e a equipe estiver bem estabilizada, a gente já também quer colocar esse tour à disposição de todos. Que fantástico! É trazer o contato humano, é retornar exatamente as pessoas, é pertencimento, se sentirem parte. Isso vai ser mais uma inovação que imagino que os outros concorrentes não têm. Não existe. Até porque a única empresa 100% gaúcha e comprometida com corpo e alma com os gaúchos, entendemos que sejamos nós. Então precisamos mostrar isso não só no ar, mas também no acolhimento à nossa população. Parabéns! Então vocês já viram que hoje vocês estão sabendo, olha, de muitas novidades. Eu estou aqui orgulhosa, honradíssima com a presença do nosso presidente Alexandre Gadré, trazendo isso para o telespectador, que isso é valiosíssimo, Alexandre. É saber que é uma emissora que está aqui, ó, cada vez implementando novidades para a população. Então, é óbvio que é só sucesso, é que eu te digo. Rede Pampa de Comunicação é o nosso povo gaúcho. É a Andréa Grezano, é a GTV, todo mundo aqui sempre fã do trabalho que realmente vem para construir valores, para manter valores dentro de uma sociedade. Até no nome, né? Olha que nome mais tradicional, o Pampa, né? É um grupo genuinamente. É verdade. Bom, então agora nós também já estamos encerrando, porque senão vocês não vão, né? Tem que ter mais história para poder trazer o nosso presidente aqui na GTV. Então, logo vamos trazer outras novidades, vamos convidar sempre o nosso presidente, roubar um pouquinho do tempo dele, para a gente atualizar para o nosso telespectador o que está acontecendo, as novidades que estão acontecendo. Agora nós vamos então para o tão esperado pergunta-resposta. Vamos bater os tambores. Acho bacana quando tem, né, nesse programa, naquele momento, né, especial. E é um momento especial porque agora nós vamos saber, Alexandre. É pergunta-resposta bem simples. O que vem na tua cabeça, o que vem na tua mente, o que vem no coração. Que perigo, hein? Não tem perigo, mas o telespectador vai gostar. Eu também. Vamos saber alguns detalhes simples, mas que fazem toda a diferença. Alexandre, uma comida favorita? Massa. Adoro massa. Não só comer, como fazer.
Olha, então nós temos também um chefe gastronômico. É verdade, eu adoro muito e sempre que possível tento aprender alguma receita nova, mas para mim tem um pré-requisito essencial, tem que ser rápida. Então eu sou uma pessoa que gosto de cozinhar, adoro cozinhar, mas tem que ser rápido. Já fiquei com vontade de fazer um programa com o Alexandre cozinhando. Não vai demorar 20 minutos esse programa. Olha que programa vem de 20 aí. minutos. Ó, que bom. A gente pode demorar mais comendo do que fazendo. Vai ser a dica mais perfeita e mais procurada por todo o Brasil. Saber o que Alexandre Gadeiro faz em 20 minutos. Vai ter fila de mulher fã que fazem comida em casa rápida. Fazer com a mão nas costas. E dá pra impactar bastante. Então tu não conta o que nós vamos fazer. Tá bom. Então, ó, já se prepare que tu já viu 2 AG Andegras, Alexandre Gadré, vai ter esse programa. Muito nós vamos bem. dar um jeito. Alexandre, uma cor. Uma cor branco. Eu sei que alguns podem dizer que não é cor, mas branco. É cor. É o branco que é paz, né? É beleza, é suavidade, é leveza. Uma palavra. Amor, Uma fruta. banana. Olha, tô gostando. Não, É deixa eu mudar, dá pra mudar? Dá. Bergamota. Banana é porque a banana tem... Eu gosto muito, Tá. mas a bergamota acho que é preferida, só É não tem o a que ano tu- todo, né? Muito bem. Mas seria minha predileta. Mas bom, a gente já sabe que bergamota é fruta. Quer lá dar um presente, um mimo de fruta saudável, é bergamota para E um Alexandre. presente pra gaúcho, né? Isso, Bergamota e porque é a chimarrão. melhor coisa. Embaixo de uma árvore, né? Uma figueira? Exato, Oh, é verdade. Um lugar. um lugar, Guaíba, o Rio Guaíba, que eu amo bem. muito. E que tem um dos E que produtores mais margeia Porto lindos. Alegre, que é essa cidade que eu amo, que inclusive sou cidadão em Porto Alegre, mas eu gosto muito do nosso Guaíba. E é lindo. Um sonho. Um sonho. Que o nosso, não só o mundo, mas o nosso Brasil fosse um pouco melhor, né? Menos desigualdades e menos impunidade. Porque eu acho que, sinceramente, até a impunidade estaria em primeiro lugar, porque com menos impunidade nós teríamos mais igualdade e um Brasil melhor. Com certeza. Um filme. Um filme. Que pergunta difícil. Tem tantos bons, mas Um que te marcou. Te vem assim. olha, deixa eu pensar um pouquinho para responder com atenção, porque tem filmes que são mais simples e bobos, mas que são maravilhosos. Ou seja, é na simplicidade, é aquilo que te marcou, que vem na tua mente quando a gente pergunta um filme. Por exemplo, eu que fui para a área da tecnologia na minha juventude, por exemplo, fui impactado muito por filmes do Steven Spielberg, como De Volta para o Futuro, ou Exato, Indiana e que Jones, que são filmes que não são atuais, não são de filmes de Oscar para os modelos atuais, mas são filmes que acho que moldaram o meu caráter. Até bobinhos, Bacana. mas eu entendo que sejam muito marcantes na minha trajetória. Mas é essa simplicidade, essa beleza que são coisas que marcaram e que é aquilo que ficou sempre na tua memória. E sem dúvida, muitos maravilhosos vieram depois, mas nós temos tantos maravilhosos, né? Então, Com certeza. esses talvez tenham marcado os rumos da minha trajetória, talvez até definido um pouco do rumo da minha vida. Olha que importante, olha. Um livro. Um livro, eu tenho um livro que eu estou terminando de ler agora, que é No Império do Gelo, que ele é maravilhoso. Eu sou navegador, até falei pouco sobre isso. Mas Não tenho- contou isso. Eu não contei, Ó. pulei essa etapa. Meu hobby é velejar, e por isso eu gosto tanto do Guaíba. E Legal. até gosto de outras coisas também, gosto de acampar, gosto de natureza, mas assim, essencialmente o velejar ele resume muito disso. E esse livro que eu estou lendo é maravilhoso, que ele fala da busca pela conquista do Polo Norte, por uma expedição americana nos anos de 1800 e lá vai pedrada, mas no final das contas ele é um livro muito bem escrito e muito emocionante. Então, No Império do Gelo. No Império do Gelo. Ó, uma dica aqui do nosso Um dos presidente. melhores livros que eu já li na minha vida. Que Ele legal. talvez não seja o melhor, mas é realmente recomendo muito. Muito bem. Um carro. Um carro. Uma marca ou um... Um carro que gosta, que tenha marcado na tua história, um modelo de carro que... Eu gosto muito de Mercedes. Se dá, por exemplo, da marca, Perfeito. então Uma Mercedes. Mercedes. Uma viagem.
Uma viagem, eu posso dizer duas? Uma. Uma Vai só. ter que ser para exatamente, é uma. Então, eu estaria entre Itália e Estados Unidos, mas Tá. eu diria Estados Unidos porque eu acho que os Estados Unidos ele é muito preparado e muito acolhedor para receber. Ele é muito, ele te quer lá, ele te quer consumindo, te quer usufruindo. E por mais que na Itália também isso Sim. aconteça, mas lá eu acho que tem uma amplitude maior. E eu, particularmente, por exemplo, eu fico triste muitas vezes com destinos que a gente tem no Brasil que não te querem muito lá. São destinos maravilhosos, mas te impõem barreiras. Então, só para citar, por exemplo, Fernando de Noronha, Bombinhas, por mais que sejam lugares lindos, maravilhosos, que a gente goste e queira bem, mas eles não fazem força para que tu não te recebem bem, pelo contrário, eles te impõem tantas barreiras que eu digo, pô, eles não querem que eu vá. Então eu fico feliz quando, numa viagem como essas da Itália ou os Estados Unidos, mas especialmente Estados Unidos, tu és bem recebido. E em qualquer lugar, né? Não é assim no ambiente turístico. Tu vai numa loja qualquer, numa padaria, numa atração turística, num posto de combustível e tu é muito bem recebido. Ver como é importante ter esse retorno, porque às vezes a imagem que é traduzida é adversa, dizendo que o americano não recepciona, que tem preconceito com o brasileiro, e nem sempre é isso. Exatamente o que eu digo, situações acontecem, e tu tens uma visão de um exemplo de uma excelência, porque lá é referência de turismo, como que não vai ser, né? Então, a gente sabe, por mais que no nosso país também, Fernando de Noronha, o turismo deveria ser, né, instigado, mais acolhedor, mas aí são erros, né, internos, que daí entram também questões políticas e ambientais de exagero, né, que muitas vezes acabam prejudicando até a realização turística daquela região. E eu sei que eu já optei para os Estados Unidos, mas, por exemplo, Itália, essa riqueza que a Itália dá tanto de história, de cultura, e um acolhimento que também é um pouco diferente, mas é um acolhimento muito mais alinhado com o que nós gaúchos entendemos assim da nossa relação, seja às vezes até meio estabalhado, meio falando alto, mas a gente eu pelo menos me sinto muito à vontade. E é lindo, né? É lindo de morrer. Não que os Estados Unidos também não seja, mas lá tem história, né? Os Estados Unidos também tem história, mas é uma história um pouco mais superficial. Continuando, um lugar na infância. Um lugar na infância. Eu acho que Viamão, um sítio onde eu quase nasci. Sim, que é marcado, né? E que casualmente, eu como navegador do Guaíba, eu circulo muito, que o Guaíba margeia também Viamão, e eu sou apaixonado pela beleza natural que a gente tem e que muitas vezes não é nem aproveitada. E é uma alegria a gente ter esse patrimônio natural que nós temos hoje. É verdade. Uma cidade? Porto Alegre. Minha amada muito bem. E valerosa Porto Alegre. Um país? Brasil. Muito bem. É isso aí, Alexandre. Uma pessoa? Minha esposa, Elisa. Que lindo. Uma música? Uma música. Tão difícil escolher uma só, né? Por isso que esse quadro é exatamente porque a maioria fica se sentindo como se estivesse como é que se diz, abandonando as outras músicas quando escolhe uma, é como se estivesse traindo as outras músicas ou as outras escolhas, outras cidades. Nenhuma faria jus assim de uma maneira completa, mas eu gosto muito de Lulu Santos, então eu diria Descobridor dos Sete Mares, mas é apenas uma, né? Eu não diria que ela é a... Sim, mas é a primeira que tipo... É uma que marca. Perfeito. Um cantor? Um cantor. Não banda. Vai ter depois. Um cantor. Então tá em homenagem ao Guns N' Roses, que esteve aqui em Porto Alegre, e Axl Rose. Muito bem. Uma cantora? Uma cantora. Fernanda Abreu. Vamos dar uma... Fernanda Abreu. Olha, muito bem, trazendo um pouquinho da nossa juventude. Uma banda? Coldplay. Maravilhosa, adoro também. Um ator? Um ator. Nossa, quanta pergunta difícil. Meu Deus, eu imaginei que ia ser tão difícil essa entrevista. Eu tinha que ter me preparado melhor.
Deixa eu ver um ator. Um ator que te marcou, assim. Acho que o Liam Neeson, que faz aquele do Taken, né? Um cara bom. Foi profundo. Muito bom. Meu Deus. Eu sou fã dele. Certamente teriam outros também que mereceriam Sim, nosso destaque, mas esse eu gostei. Muito bom. Uma atriz? Uma atriz. Gente do céu. O que eu faço agora? Angelina Jolie, dá pra dizer? Maravilhosa. Tá. Eu tô aqui dando a minha opinião, né? Que hoje é a escolha. Eu só espero não estar sendo injusto comigo mesmo, que talvez eu lembrasse de outras que são importantes, mas não dá pra dizer que ela marcou muito. Bons papéis. Eu sou fã da Angelina. Que bom. Um signo. Um signo? Sagitário? O meu, pode ser? Ótimo, claro, deve, né? Religião. Católica. Muito bem. Política. Sim. Acho que política é importantíssimo, né? Porque não existe solução para os problemas da nossa sociedade que não saiam pela política. E por mais que às vezes a gente não goste, porque tem péssimos exemplos que a gente sofre muito ao ver, né? Mas a única saída é pela política. E acho que precisamos cada vez mais participar desse processo, tanto como titulares ou como cobradores desses que se propõem a ser os titulares, porque só existe saída através da política. Lamento que o ambiente que está criado no Brasil hoje, ele estimula muito justamente dificuldades, rolos, complexidade na aprovação de propostas e estimule muitas vezes um trabalho pouco eficiente, mas a gente só vai consertar até isso através da política. Então, precisamos nos envolver mais. Muito bem, eu acho que mensagem fundamental, porque a gente não pode deixar. Eu escuto não eu não acredito mais, eu não vou mais votar. Que, pelo amor de Deus. O que nós estamos fazendo? Estamos dando o nosso voto para o... Exato. Entregando. A gente não pode, política ela é necessária e nós não podemos virar as costas e a gente tem que ser comprometido. Nós precisamos de uma sociedade comprometida. Não é só o representante. É tu fazer o teu papel como cidadão. Então é isso realmente que precisamos. Tá aí, ó, nosso recado. Eu já entrei junto na resposta do nosso presidente. Sexo. Gosto, dá para dizer? Ótimo. Muito bem. Importante, é óbvio. Essencial. Uma data. Uma data. Acho que o Natal, uma data bonita, né? Linda. É o nascimento do nosso pai. Verdade. Uma data linda. Linda. Parabéns. Um amigo. Um amigo. Vai gerar ciúmes, né? Vai. Acho que um amigo de longuíssima data, que eu até não vejo há bastante tempo, mas é meu amigo Diego Fauci, um cara sensacional, que é um médico que hoje se destaca muito na sua atuação no dia a dia, é um grande talento e que caminhou comigo aí uma boa etapa da minha formação. Então, era sensacional. Olha, ele vai ficar feliz porque eu fui lembrado, olha que lindo. Uma amiga. Uma amiga. Andréia Grace. Ai, que honra! Ah, não, assim eu vou ficar aqui, ó, um sorriso. Muito obrigada. Uma que alegria. Honra. Que carinho. Um ídolo. Meu pai, você dá pra dizer, né? É verdade, ó. Você idolou, né? Se fosse idolar, você não é. Lindo, parabéns. E agora estamos chegando ao fim desse momento e nós queremos uma mensagem, Adri, para o nosso telespectador, de um momento assim tão especial te recebendo aqui no nosso programa. É essa mensagem que eu te digo que eu venho caminhando, porque eu entendi que essa é uma das minhas missões de vida. Eu acho que nós precisamos, como responsabilidade social, cada um fazer a nossa parte. E eu me sinto importante, necessária quando eu estou trazendo algo positivo, experiências de vida, pessoas com uma história tão bonita que mostra que não existe milagre, existe trabalho, existe comprometimento, existe família, existe responsabilidades e hoje nós podemos trazer com
com você aqui. A história da Rede Pampa é uma história linda, uma história que é nossa e que vai seguir, inclusive, por gerações e gerações, porque é isso que nós precisamos. É verdade. Mostrar força. Então, a tua mensagem para o nosso telespectador. Do ponto de vista de comunicação, eu quero dizer que é uma alegria a gente poder gerar esse conteúdo em rádio, TV, jornal, internet todos os dias e dizer que é importante para quem está do outro lado fazer as escolhas certas de em quem se apoia para poder receber seus conteúdos, porque, como nós vimos, tem uma infinidade de ofertas de conteúdos nas mais diversas plataformas e quem nós escolhemos acompanhar, ou seguir ou prestigiar faz toda a diferença. Do ponto de vista de sociedade, eu queria também deixar a mensagem de que sabemos que o nosso mundo que a gente vive não é o ideal e só tem uma maneira de mudar, que é participando. E muitas vezes a gente se omite por cansaço, ou por, até mesmo por decepções, mas se nós fizermos isso, nós abandonarmos esse processo, nós estamos entregando a nossa vida, o nosso destino nas mãos de pessoas que não são tão bem, podem não ser tão bem intencionadas. Então a nossa participação, por mais singela que possa parecer, seja no voto, seja numa participação um pouco mais ativa, seja na política ou até mesmo na associação de bairro ou na associação comercial, ela é essencial para que a gente consiga ajudar um pouquinho o rumo, melhorar um pouquinho o rumo das nossas vidas. Então, acho que é essencial nós podermos fazer esse ajuste no rumo do nosso município, do nosso estado, do nosso país, através da nossa participação. Não delegar para um terceiro e fechar os olhos. E acho que como uma mensagem final de vida para quem busca crescer e se desenvolver, eu quero dizer que muitas vezes a gente cansa de superar obstáculos todos os dias e de criar empecilhos, criar restrições, de muitas vezes o ambiente ser hostil àquilo que a gente quer fazer, seja do ponto de vista de regulação de um governo, de uma legislação, mas para quem quer empreender, para quem quer se desenvolver culturalmente ou profissionalmente, não deixe de fazer cumprir todas essas etapas com força e com resiliência para superar esses obstáculos, porque, sem dúvida, a trajetória vai ser bem sucedida se a gente seguir firme, de cabeça erguida e com um foco claro para que a gente realmente evolua de uma forma desejada. Então, tenho certeza de que se nós fizermos a nossa parte, se nós buscarmos o crescimento, seja profissional ou individual, mesmo com as dificuldades que a gente sabe que existem e sabem que muitas vezes nos inibem de fazer esses movimentos, mas a gente precisa olhar para frente sem deixar se abalar e simplesmente a gente precisa saber que esses problemas existem e existirão e superá-los um a um para que a gente consiga crescer na vida. Muito obrigada, Alexandre. É uma baita mensagem, porque é exatamente isso. Às vezes as pessoas criam, visões hipotéticas que o mundo é fácil para quem lidera, para quem está à frente de um grande grupo como você. Eu tenho certeza que são milhares de desafios constantemente para poder manter uma estrutura com a bagagem, com saúde financeira. Então, entenda que todo o trabalho e todo o tamanho exige em dobro ainda todo esse equilíbrio. Então, realmente, não podemos nunca desistir. Não é? André, muito obrigado pelo espaço, pelo carinho, uma alegria poder estar contigo. Espero que o nosso próximo papo possa ser na nossa nova sede e desejar que cada vez mais aí, tanto a GTV, quanto o teu programa, quanto as tuas atividades sejam muito bem sucedidas. Muito obrigado. E você aqui, participou de um programa rico, cheio de vida, de verdades, de histórias, para que você se inspire, para que você entenda que você é importante, você que está aí do outro lado da tela. Nós estamos aqui justamente para inspirar você. Então não desista. Busque lá dentro de você a vontade e a coragem, porque todos nós enfrentamos todos os dias os nossos próprios medos, os nossos desafios interiores. E dá certo para aquele que acredita e tem coragem. Então, Alexandre, obrigado pelo carinho de estar aqui conosco e poder estar aqui junto com o nosso telespectador. Fique aqui
Nós encerramos hoje o nosso programa Frente a Frente com André Grezano, mas segue aqui a programação da GTV, continue aqui, porque aqui nós fazemos tudo feito para você. Até logo!